Sete Falas, Introdução, Parte 3. Mesmo assim, cheguei à conclusão de que só meus escritos me proporcionam a classe de satisfação criativa de que necessito, quer dizer, a implicação consciente com o material inconsciente, a emoção da caça. O fato de que Sete faça seu trabalho não me absolve de fazer o meu. Sentiria que me falta algo, se não pudesse continuar meu livro. Qualquer um poderia dizer, é óbvio, que o livro de Sete, os processos ocultos estão tão afastados de minha própria consciência, que o produto final só parece vir de outra personalidade. Unicamente posso manifestar aqui meus sentimentos e assinalar que o livro de Sete é um manuscrito de 6.000 páginas do material 7. Não tem nada a ver com minha própria responsabilidade ou expressão criativa. Se ambos vieram do mesmo consciente, seria lógico que não houvesse diferença entre a capacidade produtiva. Apesar de tudo, sou consciente do fato de que eu era necessária para poder produzir o livro de Sete. Ele necessita de minha habilidade com as palavras e, inclusive, acredito, de minha maneira de pensar. Minha experiência como escritora ajuda à produção do seu material e também a lhe dar forma. Embora tudo isso se faça de uma maneira inconsciente. Deste modo, são importantes certas características pessoais, suponho, como, por exemplo, a habilidade com que posso trocar o centro de atenção de minha consciência. Sete o dá a entender no 4º capítulo, quando diz: agora as informações deste livro está dirigida, de certa maneira, pelos sentidos internos da mulher que está em transe, enquanto eu dito. Tal esforço é resultado de uma precisão interna altamente organizada e um grande treinamento. Ela não poderia receber informações de mim, não poderia traduzi-la nem interpretá-la, se estivesse intensamente concentrada no ambiente físico. Entretanto, se olharmos simplesmente como exemplo de produção inconsciente, o livro 7 mostra claramente que a organização e discernimento, o raciocínio, não são só qualidades da mente consciente, o que mostra, por sua vez, o alcance e a atividade de que é capaz o ser interior. Não acredito que eu, sozinha, pudesse fazer algo semelhante ao livro de Sete. O mais que poderia ter conseguido seria possivelmente algum poema ou ensaio notável, e assim mesmo lhe teria faltado a unidade, continuidade e organização globais que Sete deu ao livro. Além disso, estou acostumada a ter experiências especiais durante as sessões, que parecem compensar minha falta de consciência durante o processo criativo. Frequentemente participo de grande energia e senso de humor de Sete, por exemplo, o qual me permite gozar de uma riqueza emocional e me conectar com a sua personalidade em estranhos níveis. Posso sentir claramente suas mudanças de ânimo e vitalidade, embora não estejam dirigidas a mim, a não ser as pessoas de qual Sete se comunica neste momento. Posso senti-las quando passam através de mim. Como mostram as notas do hobby, com frequência tenho outro tipo de experiências quando falo como Sete. Em ocasiões tenho visões internas que umas vezes ilustram o que Sete diz, de modo que recebo informações de duas maneiras distintas, e outras são totalmente independentes da mensagem.
também tive experiências fora do corpo durante as sessões, mas que vi acontecimentos que em realidade aconteciam a milhares de quilômetros. Sete mostra nesse livro que a essência humana é multidimensional, quer dizer, que existimos em várias realidades de uma vez, e que a alma, ou ser interior, não é algo separado de nós, senão o verdadeiro meio que nos permite existir. Ele insiste que a verdade não se encontrará indo de mestre em mestre, de igreja em igreja, ou de disciplina em disciplina, mas sim olhando dentro do ser. O conhecimento íntimo da consciência, os segredos do universo, não são, portanto, verdades esotéricas escondidas das pessoas. São tão naturais ao homem como o ar, e estão disponíveis para aqueles que busquem com sinceridade, observando sua fonte interna. 7. Tem escrito um livro que é, em minha opinião, um clássico em seu gênero, apesar de me referir a ele cautelosamente como uma personalidade. Sinto-me obrigada a acrescentar que Sete é um bom filósofo e um psicólogo sagaz, grande conhecedor das curvas da personalidade humana e dos triunfos e derrotas da consciência humana. Sinto-me certamente intrigada pelo fato de que este livro tenha sido escrito através de mim, sem que minha mente consciente estivesse presente em cada momento, procurando, organizando e criticando ansiosamente, como faço com meu próprio trabalho. Neste caso, embora minha capacidade criativa e intuitiva goze de plena liberdade, a mente consciente exerce total controle. Mas este livro não foi escrito por si mesmo, como parece acontecer com alguns de meus poemas. Frequentemente um escritor diz que certo livro se escreveu sozinho, e eu sei ao que se refere. Este, em troca, procede de uma fonte específica, e não de por aí afora, e transmite, além disso, a personalidade de seu autor, que não é a minha. Esta aventura criativa poderia ser a iniciação de uma personalidade, Sete, que escreve esse livro. Sete poderia ser, por sua vez, uma criação tal qual este livro. Neste caso, seria um exemplo excelente de arte multidimensional, feito em um nível tão alto de inconsciência que o artista não tem conhecimento de seu próprio trabalho e se surpreende ante ele como qualquer outra pessoa. Trata-se de hipótese interessante. De fato, Sete fala sobre a arte multidimensional neste livro, mas a realidade faz algo que escreve livros. É uma personalidade totalmente desenvolvida que se interessa por distintas matérias: escrever, ensinar e ajudar os outros. Seu senso de humor é muito particular e muito distinto do meu. É extremamente perspicaz à sua maneira e mais terrestre que estérea. Conhece a arte de explicar teorias complexas de uma maneira simples e direta, de pessoas a pessoas, e que é ainda mais importante, é capaz de relacionar essas ideias com o viver cotidiano. Sete está acostumado a aparecer em sonhos aos meus alunos. Ele lhes dá instruções de trabalho. Às vezes são métodos para desenvolver suas capacidades e outros para conseguir certas metas. Quase todos os meus alunos têm frequentemente sonhos de ensino, que Sete se dirige a eles como um grupo, com o que realiza experimentos oníricos. Em ocasiões, eles os veem tal como Hobby o descreve, e outras vezes lhes falam através de minha imagem.
como nas sessões normais. Muitas vezes me despertei enquanto essas sessões oníricas tinham lugar, com as palavras de Sete ainda no fundo de minha mente. Não é comum que meus alunos sonhem com Sete, ou inclusive comigo, mas certamente Sete mantém a seus olhos uma posição independente e se converteu em um veículo de instruções até o estado de sonho. Em outras palavras, não só produziu o material 7 e este livro, mas também entra na minha mente e na consciência de muitas pessoas. E isso em apenas 7 anos, o que não deixa de ser um grande lucro para qualquer personalidade, seja qual for seu estado. Mas, para uma personalidade não física, é verdadeiramente extraordinário atribuir todas essas atividades a uma quimera do inconsciente. Parece muito. Durante esse tempo, publiquei 2 livros, terminando outro e começando um quarto. Menciono isso para mostrar que Sete não interferiu em minha criatividade. Rob e eu nunca referimos a Sete como uma palavra, espírito, pois não gostamos da conotação do termo. Em realidade, o que objetamos é a ideia convencional do que é um espírito, por ser uma extensão de um conceito bastante limitado da personalidade humana, só que projetada quase sem mudanças no mais à frente. Pode-se considerar-se que Sete é uma representação dramática do inconsciente, ou uma personalidade independente. Pessoalmente, não vejo por que estas afirmações têm que ser contraditórias. Sete poderia ser uma representação dramática que atua em um papel real e que trata de nos explicar sua ampla realidade nos únicos termos que nós podemos entender. Esta é a minha opinião até o momento. Devido à minha experiência pessoal, principalmente em viagens astrais, estou convencida de que a consciência não depende da matéria física. É certo que a expressão física é agora minha maneira principal de existência, mas isso não me faz pensar que todo tipo de consciência seja física. Acredito que só um egoísmo cego se atreveria a definir a realidade em seus próprios termos, ou a projetar suas próprias limitações e experiências a outro tipo de existência. Aceito a ideia de Sete sobre a personalidade multidimensional, como a descreve nesse livro, porque minha própria experiência e a de meus alunos parecem confirmá-la. Eu penso também que nesse sistema de consciência tão aberto e de tão limitada fonte, há um Sete independente que opera de maneira muito distinta da nossa. De que maneira? Para ser franca, devo dizer que não sei. A melhor explicação, de meu ponto de vista, expressei em um breve trabalho intuitivo que escrevi para uma de minhas classes de pés, onde tentava esclarecer minhas ideias, não só para mim mesma, mas também para meus estudantes. Rob me tinha mencionado os oradores, como Sete os chama neste livro, personalidades que falaram continuamente ao homem através do século, para lhe recordar sua sabedoria interna, a fim de que este nunca se esqueça. Esta ideia sugestiva foi a que me inspirou a escrever um curto ensaio que incluo aqui, no que exponho o ambiente em que, no meu entender, Sete e outros como ele poderia existir. Formamo-nos de uma maneira que não entendemos. Estamos compostos de elementos, substâncias químicas e átomos. E mesmo assim conseguimos falar e ter um nome.
De algum modo, organizamos nossa matéria interna e externa, para que em seguida se condense e se convertam em carne e osso. Nossa personalidade ou entidade brota de uma fonte que desconhecemos. Possivelmente, o que realmente somos esperou sempre, escondido nas possibilidades de criação, disperso e desconhecido, na chuva e no vento que assolaram a Europa no século XVIII, nas altas cordilheiras, nas nuvens que percorreram os céus de outros tempos e lugares. Como partículas de pó, possivelmente tínhamos entrado nas casas gregas. Talvez fomos precipitados dentro e fora da consciência e a inconsciência milhões de vezes, invadidos por um desejo, por um anseio de criatividade e perfeição, que escassamente alcançamos a compreender. Por isso acredito que é possível que agora haja outros, como Sete, também sem imagem, mas com conhecimento. Outros que foram o que somos e inclusive mais. Outros que recordam o que nós esquecemos, talvez por meio de uma aceleração da consciência, tenha descoberto outras dimensões da realidade, das quais também nós formamos parte. Assim que lhes damos um nome àqueles que não o têm, ao igual a nós, somos fundamentalmente anônimos e os escutamos, mas normalmente tratamos de converter suas mensagens em conceitos que nos resultem compreensíveis, além de convertê-los em velhas imagens estereotipadas. Mas eles, os que falam, estão sempre aí, no vento e nas árvores, como forma ou sem ela, e de algum jeito, possivelmente, muito mais vivos do que os estamos nós. Através destas vozes, destas intuições, destas visões e destas mensagens internas, o universo fala pessoalmente com cada um de nós. Estão se dirigindo a ti e também a mim. Aprende para ouvir suas próprias mensagens sem distorcê-las e sem tentar traduzi-las a velhos alfabetos. Durante as classes e frequentemente também na vida, acredito que respondemos a eles. Às vezes, inclusive, os representamos com sabedoria infantil. Compomos com eles uns dramas primitivos e individuais. Dramas que têm no nosso interior um significado que não podemos expressar com palavras. Esta poderia ser o tipo de peças de teatro que os deuses consentem, da que emanam criações que se estendem em todas as direções. Talvez respondamos por nossa conta aos deuses internos, com esses brilhos íntimos de compreensão que desafiam nossos conhecimentos tridimensionais. Possivelmente, Sete nos esteja levando fora de nossos limites, usuais para outros reinos que são nossos por direito, indispensáveis tanto se estivermos dentro como fora da matéria. Ou poderia ser ele a voz do conjunto de nossos seres que nos diz, durante os períodos em que tem corpos conscientes: recordem como era e como será o não ter corpo, o ser uma energia em liberdade sem nome, mas com uma voz que não necessita língua, como uma criatividade
tal que não necessita carne. Nós somos como vocês, mas ao inverso. Mas sejam quais forem as minhas ideias sobre Sete ou sobre a natureza da realidade, este manuscrito deve ser considerado um livro em si mesmo. Certamente leva a marca da personalidade de Sete, como todo livro leva indelevelmente impresso o selo de seu autor. As ideias que contém merecem ser escutadas, sem importar a fonte de qual procedem, e, sobretudo, devido a ela. Ao princípio de nossas sessões, pensei em publicar como se o material fosse meu, sem fazer nenhuma referência de sua procedência, para que aceitasse por sua valia. Mas logo não me pareceu justo, porque a maneira em que se produz o material 7 é parte de sua mensagem, e além o reforça. Reproduzimos o ditado de 7 na mesma ordem em que recebemos, e não tiramos nem acrescentamos nada. Certamente ele conhece a diferença entre a linguagem falada e a escrita. Suas classes são muito mais espontâneas, e nelas há um alto nível de participação. O estilo do livro se parece mais ao de nossas sessões privadas, nas que Sete transmite o corpo de seu material, definitivamente dá maior ênfase ao conteúdo, recalca mais qual o escrito o falado. Não trocamos a estrutura das frases de Sete, à exceção de contadas ocasiões. Algumas vezes parti em duas uma frase muito longa, por exemplo. Ele nos indicou quase toda a pontuação, de modo que limitamos a pôr os pontos e as vírgulas, os hífens e os parênteses, onde ele os sugeria, suprimindo suas instruções para não distrair ao leitor. Sete também nos pediu que sublinhasse certas palavras. Suas frases são frequentemente longas, especialmente para a comunicação verbal. Mas ele nunca se perde, nem confunde seu sentido ou a síntese. Quando nos parecia que isso tinha sucedido, repassávamos as notas originais da sessão e encontrávamos que o engano se cometeu na transcrição. Destaco isso porque tentei ditar minhas cartas magnetófono com pouco êxito. Depois, umas poucas frases, tinha grande dificuldade em recordar o que havia dito ou minha maneira de expressá-lo. Incluímos, às vezes, algum material que não é do livro, quando consideramos que era relevante, que arrojava alguma luz sobre o método de apresentação, ao que nos permite conhecer o próprio Sete, como indicam as notas do Robert. Sete começou a ditar o apêndice logo que terminou o livro. Curiosamente, não me dava conta de que tinha começado a ditá-lo. Estive vários dias me perguntando quem iria encarregar-se dele, se era Sete, quando iria começá-lo. E, finalmente, uma última nota de interesse, sobre o mesmo tema. Normalmente escrevo 3 rascunhos de meu trabalho, inclusive assim, às vezes fico insatisfeita. Este livro foi escrito a partir do primeiro rascunho. Além disso, Sete foi capaz de seguir fielmente o seu esquema de trabalho, do que faço eu, embora às vezes se desviasse um pouco dele, de acordo com o direito que assiste a todo autor. A partir daqui, Sete fala por si mesmo.